Seja muito bem-vindo à nossa disciplina de seminário interdisciplinar. Nós estamos aí refletindo o tema da teologia bíblica e sociedade. Essa é a nossa segunda aula. Eu sou o professor José Matias Filho, eu sou bacharel em teologia, sou especialista em ensino religioso e tenho mestrado também na área de ensino. Então, você que me acompanhou na primeira aula, nós discutimos toda aquela reflexão sobre a teologia como ciência. E hoje, dando continuidade à nossa disciplina de seminário interdisciplinar, nós temos uma nova reflexão, mas dentro ainda dessa temática maior, que é a reflexão dentro da teologia e sociedade. Então, vamos ao quadro? Então, a nossa segunda aula, ela vai tratar do quê? Ela vai tratar da cultura religiosa e do diálogo interreligioso. Então, dentro da temática maior de teologia e sociedade, o nosso tema da aula ficou, então, da cultura religiosa ao diálogo interreligioso. Então, o que você vê aí? Você vê, então, dois temas a serem discutidos nessa aula. Primeiro, a cultura religiosa. O que seria, então, a cultura religiosa? Então, nós temos, na nossa sociedade, diversas religiosidades, diversas tradições religiosas, diversas espiritualidades. E isso aí, então, caracteriza todo um contexto, né, de diversidade religiosa, de uma pluralidade religiosa. Então, discutir a cultura religiosa no curso de teologia é também um fator importante para conhecer o diferente. Então, falar de cultura religiosa é tentar refletir sobre esse diferente que tem nas outras religiões, mas também buscando entender o que tem em comum nas religiões. E o que você pensa que seja esse comum das religiões? Então, em toda religião, nós temos aí a busca do sagrado. Então, essa realidade transcendental, né, sobrenatural, é a busca do sagrado. Então, essa consciência de que há algo num plano, né, além do físico, além do material, que constitui, então, a nossa realidade física, é essa dimensão do sagrado. Em diversas situações da nossa vida, nós nos perguntamos de onde eu vim, para onde eu vou, toda a realidade da morte que está aí, né, frequentemente em contato conosco, nos faz a buscarmos questionamentos, respostas aos grandes questionamentos da vida, né? Para onde se vai quando a vida termina? Então, em determinados momentos, cada um vai chegar a uma reflexão, né? Vai se pegar, né, se encontrar em um momento de reflexão. E aí, o que vai dar resposta a esses questionamentos? Então, toda essa expressão de busca de respostas é uma das tentativas que a religião vem trazer para a humanidade. Então, todas as sociedades humanas, nos diversos momentos históricos, buscou essa realidade do sagrado, né? E aí, então, se constitui as diversas religiões. Então, esse é o contexto que a gente vai tentar refletir hoje, né? E, ao final, falar um pouco do diálogo interreligioso. Porque, tendo consciência das diversas religiões, dessa pluralidade, né, de religiões e de experiências religiosas, o que é necessário? É necessário ter um diálogo entre todas essas religiões. Então, esse é um pouco o viés da nossa reflexão de hoje. Então, acompanhe comigo no quadro. Então, aí está, né, a contextualização, que é isso que eu já falei da diversidade religiosa, né? Essa cultura religiosa que deve ser conhecida, por quê? Para se tornar um espaço, então, integralizador de educação e de respeito. Por quê? Educação para com a experiência religiosa do outro e respeitá-la. E nós temos, então, que a cultura religiosa, ela é um tema controverso. E por que é um tema controverso? Porque você já deve ter ouvido o ditado popular que diz o seguinte, que religião, política e futebol não se discute.
Então, nas sociedades ainda é um pouco tabu, né, falar sobre discussão de religião, mas é necessário e viável que se discuta a religião, sim, porque esse enfrentamento do diferente, no sentido de conhecê-lo, leva, né, a uma vivência melhor entre todas as religiões. Porque em certos momentos, né, a gente ouve os tantos extremismos religiosos que acontecem nas diversas sociedades. Então, é necessário sim que se discuta a religião, mas se discuta nesse caráter de conhecimento, de educação e busca de respeito. E aí tem o papel do diálogo interreligioso, que é essa tentativa, né, de respeito e desse conhecimento mútuo. Eu conheço a religião budista, eu conheço a religião shintoísta, e as diversas religiões que se apresentam aí no meu cotidiano, né? No seu cotidiano. Então é um pouco esse contexto. Acompanhe novamente no quadro. Então o nosso primeiro tópico, né, é a cultura religiosa, então esse tema controverso, porque muitas vezes é um tabu, né, falar de religião, porque tem-se medo de dialogar com o outro. Né? Porque quando falo em religião, a ideia que se tem é que a minha verdade, a sua verdade, a verdade do budismo, a verdade do cristianismo, a verdade do judaísmo ou do shintoísmo, ela se sobrepõe, deve se sobrepor às outras. Essa é a ideia que cada pessoa tem ao falar em discussão religiosa, mas não seria isso, querer que a minha ideia de cristão, a ideia do budista se sobreponha, não é essa a questão, mas que se conheça. Então, não se deve chegar a falar das verdades absolutas. Então, cada religião ela deve ser conhecida para haver um diálogo, e não falar das verdades absolutas. Então, tratar de cultura religiosa é tratar de uma forma de diálogo e conhecimento, e não falar de verdades absolutas. Então, a nossa tentativa aqui não é falar da verdade do cristianismo, da verdade do budismo, da verdade do judaísmo, não é essa a ideia. Então, primeiramente, nós temos que nos desarmar dessa ideia de que a minha religião é a verdadeira, né? Para que haja um diálogo, é necessário primeiro esse desarmamento. E por que falar de cultura religiosa é um tema controverso também? Porque quando as pessoas começam a falar de religião, há um certo apaixonamento, né? Porque ela vivencia tão forte a própria religião que ela vai conversar ou tentar dialogar de uma forma de debate, né? Mas não é esse debate que deve acontecer, mas é um diálogo, né? Nós temos lá o conceito de apologética, que é aquela defesa da fé. Então, o diálogo ele deve acontecer não de uma forma apologética, uma forma de defesa, porque aí é aquela mensagem que eu acabei de dizer, que não devemos colocar a verdade absoluta da minha religião ou da sua em confronto, mas tentar entender a ideia daquela outra religião que é diferente da minha, né, que é diferente da sua. Então, esse caráter religioso, essa busca do sagrado, essa manifestação, né, essa hierofania, né, em todas as religiões nós temos isso, a hierofania que é essa expressão de manifestação do sagrado. E aí nas diversas religiões, essa manifestação ela vai se apresentando de formas diferentes, até chegar na questão da autoridade religiosa a que cada religião é constituída. Né? Nós temos no cristianismo as escrituras sagradas, nós temos no islamismo o Alcorão. O budismo eles já não tem um livro, né? Mas essa expressão está presente na filosofia de vida, né? na moral vivenciada por aquela tradição. Então, cada religião ela vai ter uma autoridade que se manifesta ali de diversas formas. Né? Então, conhecer para respeitar. Então, esse o contexto também da nossa aula de hoje. Acompanhe comigo novamente no quadro.
Então, nós temos ali que há um fenômeno religioso, né? O que determina, então, uma religião é esse fenômeno religioso, que é aquela vivência de uma experiência religiosa. Então, há uma expressão de algo transcendente que se manifesta. Então, essa busca de algo além do material, né? Para responder aquelas questões que eu já mencionei, que são as questões da existência humana, que estão presentes aí no cotidiano, essas manifestações da experiência religiosa. E são diferentes, como eu mencionei, né? São diversas, desculpe, as tradições religiosas. Então, as práticas pessoais e sociais, né? Marcadas por diversas ideias, por ritos, por símbolos, que aí são consagrados, então, a esse campo religioso. Então, são essas diversas manifestações que a gente pode ver. Então, sempre, para falar da religião, remete-se primeiro a essa existência de um sagrado. Então, esse campo sagrado é a área comum a todas as religiões. Toda religião, então, apresenta uma manifestação sagrada. E aí vai se desenvolver, então, a experiência religiosa e constituir a religião em si, né, como a gente conhece, nas diversas tradições. E são inúmeras as tradições religiosas que nós temos. Então, por isso é importante conhecer, né? Para que haja diálogo interreligioso, primeiro deve-se conhecer. Então, nós temos as grandes religiões, né? Nós temos o shintoísmo, nós temos o budismo, o islamismo e o cristianismo, né? Que aí é a base quando a gente está falando da teologia, que é o campo aqui, né, do nosso curso, né, de bacharelado em teologia. Mas na aula de hoje, eu chamo a atenção para essa reflexão maior, dessa existência de uma pluralidade religiosa. Então, reconhecer que há essa pluralidade religiosa para buscar, então, a vivência, né, de um diálogo. E aí, importante, o graduando, né, em teologia, o futuro teólogo ou o futuro aí, representante de uma comunidade eclesiástica, né, seja ela de qual denominação religiosa que for, mas que esteja a ideia é preparar para essa vivência, né? Então, isso que é a importância dessa reflexão que a gente inicia aqui. E aí, nós vamos ter as diversas reflexões nas diversas disciplinas que vocês vão ter aí ainda ao longo do nosso curso de teologia. Acompanhe novamente no quadro a nossa reflexão aí dessa presença religiosa que a gente vai encontrar na diversidade de práticas familiares, né, que estão ligadas aí a essas diversas tradições. Então, nós temos lá uma manifestação do sagrado no casamento, nós temos o batismo, nós temos a morte, né, o velamento, que é o velório lá, aquela prática, né, que a gente continuamente está vendo aí, porque todo dia tem alguém deixando esse plano, deixando a existência, né? Então, cerimônias religiosas tradicionais. Então, há sempre uma busca desse sagrado, uma manifestação de uma experiência religiosa. Então, a humanidade está sempre buscando essa ajuda divina de alguma forma, né? Por quê? A partir do reconhecimento do sagrado, nós, né, a sociedade, ela vai buscar viver a partir desse sagrado. E aí o sagrado vai estar sendo manifestado nas diversas etapas da vida, né? Quando a pessoa vai contrair um matrimônio, ela quer, então, que aquele matrimônio seja abençoado. Quando nasce o primeiro filho, ela quer que o filho seja abençoado através do batismo ou através do rito de passagem da religião a que ele pertence. Então, essa consciência do sagrado, ela está presente nas diversas sociedades, né? Nas diversas sociedades humanas, através dos períodos históricos. E aí, não só o cristianismo tem os diversos ritos de passagem, mas todas as religiões têm, então, a sua tradição religiosa e a forma de vivenciar essa experiência religiosa. Acredito que o matrimônio é comum a todas as religiões, né?
Então, ali há essa expressão, né, de buscar a bênção, né? A crença a que a pessoa pertence, né? Ao grupo religioso que ela pertence. Mas a reflexão aqui é que a partir dessa consciência da existência do sagrado, né, há então a incorporação na vida cotidiana. Então, o que tem em comum, né, as religiões é essa manifestação do sagrado. E aí, como então que o sagrado se faz presente na vida? Faz presente primeiro por essa expressão em que os indivíduos, a partir da fé, né, incorporam na sua vida cotidiana, na sua prática cotidiana. Então, o que é essa fé? Essa fé é um voto de confiança. Não temos como exemplificar a fé a não ser a partir desse voto de confiança. E aí, confiar nessa existência para que a vida dê sentido. Então, dentre as diversas questões que a humanidade se coloca, né, a busca de sentido para a vida é uma busca que é caracterizada por esse sagrado. Então, o sagrado, nas diversas religiões, nas diversas culturas, né, o homem religioso, como a gente chama, né, aquele que crê, então ele está sempre buscando sentido para a existência. E a religião é uma dessas respostas, né, para uma existência plena, uma existência que seja um pouco mais feliz. Então, essa é uma reflexão, né, a partir dessa questão do sagrado. Acompanhe novamente no quadro. Então, nós temos essa experiência religiosa, né, tem a sua autonomia, né, não está, então, necessariamente condicionada pela estrutura de uma cultura. Então, são diversas as culturas que manifestam essa experiência religiosa. Então, quando a experiência religiosa ela se transforma em religião institucional, ela só pode ser entendida no contexto de uma cultura. Aí nós entramos, então, no caráter confessional, né, ou o caráter prático de cada uma das religiões. Mas não é o foco aqui essa discussão. Então, a religião ela é um sistema de representação e um sistema cultural. Então, nós encontramos, por isso que nós encontramos essa diversidade religiosa nas sociedades. Há uma diversidade religiosa muito grande. Então, como eu mencionei, nós temos lá o shintoísmo, o confucionismo, né? São algumas das religiões que a gente pode citar. Essas religiões que eu mencionei, elas têm, nessa dimensão do sagrado, uma busca que aí é politeísta, né? O confucionismo, o shintoísmo, aí, o hinduísmo, são religiões que têm no sagrado diversos deuses, diferentemente das religiões monoteístas, que aí tem um caráter de Deus uno. Mas, independente da religião monoteísta ou politeísta, essa expressão do sagrado se manifesta. Há essa hierofania, né, que é essa manifestação dessa experiência religiosa. Quando nós falamos sobre a experiência religiosa, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que, diferentemente das outras formas de conhecimento, porque a religião é um tipo de conhecimento, né, um conhecimento religioso, então, diferentemente dos outros tipos de conhecimento, em que a razão, né, praticada vai desenvolvendo, então, essas habilidades que a gente caracteriza como conhecimento, na religião é diferente. O que caracteriza o conhecimento religioso? Então, toda religião ela tem esse caráter de manifestação. Então, quando eu falei de hierofania, é que o conhecimento religioso ele se dá por essa manifestação, de uma forma de revelação. O homem, né, o homem religioso por si, ele não chega a criar os fundamentos da religião, mas essa expressão religiosa, né, ela é manifestada. Nós temos lá, né, no islamismo, o profeta Maomé, que recebe, então, aquela revelação, né, e aí desenvolve, então, a religião. Nós temos no cristianismo
os profetas, né? Nós temos Moisés, né? Nós temos lá os patriarcas que receberam, então, uma revelação e profetizaram, né? Nós tivemos depois a revelação de Deus em Jesus Cristo. Então, essa é o desenvolvimento do cristianismo. Então, você vai vendo que há sempre o sagrado que se manifesta ao humano, diferentemente dos outros conhecimentos. É a atenção que é o que eu chamo a atenção aqui. Por exemplo, o budismo, né? Ele tem lá uma autoridade religiosa que também, né, recebeu uma revelação, né, daquela filosofia de vida. Então, em cada religião, há esse caráter de uma manifestação divina que aí se desenvolve, né, em todo o processo que a gente entende de desenvolvimento da religião em si, né? Então, há sempre essa manifestação do sagrado, essa hierofania, né, que é o termo lá do grego, que é manifestação. Acompanhe novamente no quadro a nossa reflexão. Então, essa religião como sistema de representação, né, sendo uma rede de símbolos, né, com fronteiras aí bem demarcadas, com textos e normas precisas, que é essa questão que eu mencionei, que cada uma recebeu essa manifestação e se desenvolve, né? Então, a religião, ela se expressa e se apresenta em uma cultura, né, como uma cultura. Aí, se a gente for estudar o islamismo, você vai ver que a cultura, a forma de viver, né, essa expressão religiosa é diferente. Então, ela tem modelos de comportamento, organização, estruturação, doutrina e ocupa espaços nos mesmos moldes de uma cultura. Então, por isso que nós falamos em uma cultura religiosa. Então, seguindo nessa reflexão ainda, nós temos que a cultura, ela funciona como o quê? Como uma espécie de lentes, né, ou óculos aí que possibilitam uma determinada visão de mundo. Se você lembra lá da primeira aula, eu mencionei que há uma cosmovisão, né, dentro da teologia e dentro da religião, que é essa visão de mundo. Então, cada experiência religiosa existe a partir de uma visão de mundo. Então, a cultura ela é um sistema simbólico, né, que vai dar significado às coisas e às ações humanas. Ora, a religião é também cultura enquanto tentativa de quê? De buscar significar e responder às perguntas sobre a existência humana e sobre o sentido da vida, que são aquelas grandes questões que eu acabei de mencionar anteriormente, né? Que a humanidade ela faz, né? Então, as sociedades humanas elas estão sempre colocando questões à sua própria existência. Então, o que nos diferencia dos demais seres, dos animais, é a racionalidade. Mas a racionalidade, aqui é entendida como a busca de fazer questões que deem sentido para a nossa existência. Por exemplo, você pode me dizer, mas alguns animais são racionais, eles expressam ali uma certa sabedoria e tal. Mas esses animais, eles têm um pouco de instinto. Por exemplo, se morre um animal, que viviam lá 2 cachorros na mesma casa, um morreu, o outro não vai se perguntar, por que aquele meu companheiro não está mais? Então, os animais, eles não colocam questionamentos para a existência, né? Então, o que diferencia a humanidade de todos os seres é essa busca, né, de questionar, de estar sempre questionando, e buscando sentido. Essa busca de sentido, ela só está presente na humanidade, né? Eu posso hoje, ao chegar à minha casa, ficar pensando, o que vai ser da minha vida daqui um mês, daqui um ano, né? Mas um animal, ele vai dormir à noite e ele não vai se questionar sobre o sentido da existência dele. Se o amanhã não vir a acontecer para ele, né, ele viveu, né, a vida dele plena, porque ele não se colocou questionamentos. Então, a diferença nossa dessa racionalidade é isso, é buscar dar sentido para a existência. E a experiência religiosa,
as religiões, no todo, né, elas são essa tentativa de dar esse sentido à existência humana, de responder a esses anseios que só estão presentes no ser humano, né, no ser da humanidade, a partir desse ser religioso, né, desse homem religioso que a gente discute, né, nessa questão de pensar sobre as religiões. Vamos ao quadro novamente. Então, nessa tentativa ainda de falar sobre o sistema de representação, né, e sistema cultural aí presente na religião. Então, a religião, ela não é patrimônio exclusivo das igrejas. Então, ela é fruto da história, dos povos, e a eles pertence como um dos elementos mais significativos e importantes de suas culturas. Então, antes da gente ter uma religião desenvolvida, nós tivemos, primeiramente, né, as culturas anteriores, essa manifestação de um sagrado, né, a consciência de que há um sagrado. Então, por que ela, né, a religião, antes de ser estruturação de certa experiência religiosa, por que certa? Porque há várias, né, há uma pluralidade de experiências. Então, representada por algo que é o anseio de se transcender. Então, essa busca humana de transcender e de se encontrar com aquele ser, né? Aqui nós nos referimos a ser porque é aquela consciência de que há algo superior, né? Aí nas diversas religiões talvez não se chame propriamente Deus, mas uma consciência de que há algo superior ao material, né? No qual a humanidade ela vai encontrar respostas às suas perguntas mais profundas, né? Que é as grandes questões aí da humanidade. De onde vim, por que estou aqui, se a vida tem sentido ou não, para onde se vai após a morte. Então, são diversas as reflexões que essa consciência de uma realidade superior, né? De uma realidade, então, sagrada, faz a humanidade se organizar, né? Desenvolver, então, a sua experiência religiosa. Então, esse caráter de cultura religiosa está presente, então, nas diversas sociedades. E aí eu te pergunto, o que, então, vem a ser religião? O que você acha que seja uma religião? Então, eu já mencionei que o que há de comum aí, primeiramente, em todas as religiões, é essa consciência do sagrado, né? Então, nós não podemos negar que qualquer que seja a religião tem essa expressão de uma consciência do sagrado, né? E aí isso se desenvolve depois, né, nas diversas experiências religiosas, e aí o organizar-se, né, da religião, aquilo que a gente vê, né, no cristianismo, no judaísmo. Então, são as práticas, são as normas, né? Isso se desenvolveu a um longo processo histórico, né? Mas, primeiramente, o que manifestou primeiramente é a consciência do sagrado, né? Isso não podemos negar. E o que vem a ser, então, a religião? Volta a pergunta. Então, vamos ao quadro para refletir sobre isso. Então, o que é a religião? Nós temos aqui algumas ações, né, que as diversas religiões fazem. Seria, então, religião o batismo numa igreja cristã, né? Ou um ritual sagrado lá nas águas do rio Ganges? A adoração num templo budista, a atitude de um muçulmano ajoelhado e orando para Alá, orando então para Alá, a peregrinação de devotos, né, do Islã, também lá a Meca, a atitude de um judeu diante do muro das lamentações em Jerusalém. E aí eu acrescentaria outras ações aqui que são, né, características aí nas diversas religiões, sobretudo no Brasil. Nós temos lá no catolicismo os diversos santuários com as peregrinações, nós temos no âmbito protestante as diversas marchas para Jesus, nós temos as diversas expressões que acontecem aí na nossa sociedade. Aqui a figura, né, apresenta o símbolo aí de diversas religiões, esse caráter de pluralidade.
Então, o que a gente tem? Nós temos, então, uma expressão religiosa presente na cultura, né? Os esportes, por exemplo, sempre quando entra um jogador para fazer a sua atividade esportiva, ele manifesta ali uma experiência religiosa, ou fazendo o sinal da cruz, se ele for cristão, ou né, algum símbolo, ou algum amuleto, alguma coisa, né? Então, no futebol, por exemplo, aparece muito essa expressão de experiência religiosa. Então, algo muito forte, né, em todo esse contexto que está na cultura, no dia a dia, no desenrolar das ações. Acompanhe comigo no quadro essa reflexão. Então, etimologicamente, nós temos que a religião, ela surge na história da humanidade através de alguns autores clássicos. Se você lembra, eu mencionei sobre o termo teologia, que não era um termo cristão, ele foi, então, surgido por autores clássicos também, e depois ele foi incorporado ao cristianismo, né, à experiência religiosa. E aqui, também, a palavra religião, ela começa com esses clássicos, sobretudo por o Cícero, Lactânio e depois Agostinho, que vai incorporando, né, ao contexto de experiência religiosa. Então, respectivamente, nas palavras o quê? Relegere, que significa reler, o religare, né, que significa religar, o reelegere, que é reeleger. Então, todas essas palavras têm aí um caráter etimológico, né, e refere-se à religião. E nós conhecemos mais o que é o termo religare, né? Essa humanidade que busca estar sempre em união com o ser maior, com o ser supremo, né? Não chamamos propriamente de Deus, porque algumas religiões, nesse contexto de cultura religiosa, não tem um Deus, né, como o cristianismo, mas tem essa consciência do sagrado. Então, todos os conceitos, eles nos vão dar essa ideia de voltar ao quê? A uma situação anterior. Ou seja, se ligar novamente a criatura com o Criador. É exatamente essa tentativa de religar com esse ser superior, né, através de um conjunto do quê? De crenças, normas, ritos e costumes que dá então origem às diversas religiões e ao fenômeno religioso propriamente dito. Na base em comum das diversas religiões, o que nós temos? Nós temos toda uma reflexão que remete ao quê? Além desse caráter do sagrado, da consciência do sagrado, que se manifesta em todas as religiões, um outro fundamento para falar que o que há de comum entre as religiões é a questão da crença. Como eu falei, que a fé, né, é o que leva ao homem religioso buscar vivenciar essa experiência religiosa. O que está na base? A crença. Toda religião se manifesta o caráter de crença, né, que é essa busca, né, de que exista esse ser superior, esse sagrado manifestado. Então, a crença é a base dessa confiança que o homem busca também em dar sentido para a sua existência. Então, em comum nós temos, né, entre todas as religiões, o sagrado e a crença. E a partir da crença se desenvolve, então, a experiência religiosa em si. Que nós temos também o outro caráter de autoridade. Então, nós temos, primeiro, o sagrado, a crença e a autoridade. No cristianismo, qual é a autoridade? Foi toda a experiência dos profetas, né, e que se desenvolveu também pela manifestação em Jesus Cristo, e nós temos, então, desenvolvido de tudo isso as Escrituras Sagradas. Então, a autoridade no cristianismo está ali, as Escrituras Sagradas. No islamismo, qual é a autoridade? Então, existiu o profeta Maomé e existe o Alcorão, né, como normativa. Nas religiões orientais, nós temos lá o budismo. No budismo, qual é a autoridade? Como eles não têm um livro, né, sagrado, eles têm, então, as
autoridades que são os diversos Budas que aconteceram em toda a história, né? Cada período houve um Buda que se manifestou pela vivência moral toda uma religião, né, a ser seguida, que aí, né, o budismo também se desenvolve de diversas formas. Nós temos o Dalai Lama, que é uma outra autoridade nesse contexto, né, dessa religião oriental. Então você pode ver aí que nas diversas religiões há sempre em comum também a autoridade. E o que causa um pouco de controvérsia e de conflito, às vezes, entre as religiões? É que a autoridade que eu sigo, a autoridade que você segue, a autoridade que o budismo segue, que o islamismo segue, não é a mesma. Então, há esse conflito. Por quê? A ideia da autoridade que eu sigo, às vezes, eu quero que prevaleça sobre a autoridade da religião que você segue. Então, aí disso discorre-se, então, os conflitos religiosos. Então, refletir sobre cultura religiosa segue nesse viés, né, de conhecer, de respeitar, para que haja esse diálogo interreligioso. Acompanhe novamente no quadro. Então, nós temos aí que essa presença religiosa, como eu já mencionei, né, ela aparece em vários momentos, né, da vida cotidiana. E uma delas é o esporte. Como eu mencionei, os esportistas, né, ao entrarem lá, né, a fazer a prática religiosa, seja futebol ou alguma outra atividade, na maioria das vezes há uma expressão religiosa. Aqui, né, a gente menciona que ao fazer um gol por um pênalti, né, há sempre um sinal da cruz ou algum amuleto que esses jogadores às vezes manifestam. Então, aqui é só para ilustrar, né, essa ideia de presença da experiência religiosa de diversas maneiras. Não só na religião constituída, no seu templo próprio, mas há essa expressão religiosa em qualquer que seja o ambiente, né? Então, a gente vai encontrar, né, cotidianamente no nosso dia a dia aí. Vamos ao quadro novamente. Dando continuidade a essa reflexão, por que é importante estudar as religiões? Então, um rápido olhar no mundo aí, né, a gente vê que há uma expressão muito forte da religião. Então, a religião ela desempenha um papel bastante significativo na vida social e política de todas as partes do globo, né? Nós ouvimos falar aí de católicos, protestantes em conflito na Irlanda do Norte, cristãos contra muçulmanos nos Balcãs, atrito entre muçulmanos e hinduístas na Índia, guerra entre hinduístas e budistas no Sri Lanka, nos Estados Unidos e Japão, né, seitas religiosas extremistas que já praticaram atos de terrorismo. Então, veja aí, a expressão que a religião tem no mundo e grande parte, às vezes, acontece de forma extrema. Então, por que é importante estudar as religiões? Porque, ao mesmo tempo, os representantes das diversas religiões, eles também buscam promover ajuda humanitária aos pobres, que são aí destituídos do terceiro mundo. Por um lado, se há momentos que a religião ela se sobressai na sociedade por conflito, há momentos em que se sobressai também por ajuda, né? Por ajuda humanitária. Quando acontece uma catástrofe em alguns países mais pobres, há sempre um conjunto, né, religioso que se coloca à disposição. Você lembra que eu disse na primeira aula que uma das funções aí, né, das atribuições de um teólogo é também vivenciar essa prática humanitária, vivenciar essa prática de caridade. Então, a pessoa que se gradua em teologia, às vezes ela não quer vivenciar como um pastor, como um padre, como um clérigo numa instituição religiosa, mas ele quer aprender mais sobre esse sagrado que está expresso, né, na cultura religiosa, e em momentos como esse, ele vai se colocar à disposição. Está vendo aí a grandiosidade, né, que a teologia encontra na sociedade?
né? Esse é um dos fatores que a gente reflete também dentro dessa questão. Vamos ao quadro novamente. Então, é importante estudar as religiões porque a gente vê falar de intolerância religiosa, mas é necessário que conheçamos e aprendamos a tolerância religiosa, entender que a ideia da outra religião, ela não está contra a minha, mas ela se complementa. E não é para fazer um sincretismo religioso, para apenas juntar o que é positivo em cada uma e vivenciar todos esses pontos. Não, né? Não é somente um ecumenismo apenas para se reunir em momentos festivos, mas é para entender que esse pluralismo religioso, ele é legítimo, porque cada religião tem a sua ideia e ela deve ser respeitada. Então, 3 pontos aí sobre o pluralismo religioso. Todos os sujeitos religiosos, né, esse homem religioso presente em todas as tradições, né, tem a sua legitimidade, as suas ideias têm uma legitimidade. Todos têm direito, então, a serem diferentes, né? Essa diferença dos indivíduos e dos grupos sociais. Então, o diálogo interreligioso, ele vai surgir aí nesse contexto, né, dessa pluralidade religiosa, dessa cultura religiosa, ele surge como o quê? Como uma necessidade e também como um desafio. Então, é necessário que entendamos esse caráter de pluralismo religioso. É necessário refletir sobre isso. Então, quando a gente escolheu esse tema da cultura religiosa e do diálogo interreligioso para essa aula de hoje, é para iniciar, então, dentro dos estudos teológicos, essa reflexão, né? Aí você vê que é importante, se faz necessário que entendamos tudo isso. Eu trago para você um vídeo agora que apresenta, então, um professor refletindo um pouco sobre essa questão desse sagrado nas culturas. Vamos ao vídeo. O sagrado em si não existe. Para a ciência da religião, essa questão é problemática, porque ela percebe logo depois do primeiro estudo que a transcendência se articula ou é simbolizada, entendida em várias formas. Se você fala o Deus se manifesta nas culturas, isso já indica que você tem na cabeça as religiões monoteístas. Judaísmo, cristianismo e islã, eles realmente pensam, quando eles se referem à força maior, a um Deus único, que já por si é simbolizado de maneira diferente. Por exemplo, o Islã não vai concretizar a ideia do Deus. Como você tem a arte cristã, o Islã é muito mais abstrato nesse sentido. Ele acha que esta ideia de uma concretização de Deus, em termos simbólicos, é impossível porque você já começa a diminuir a soberania do Deus. Por isso você nunca vai achar nenhuma manifestação artística do Deus no Islã. No momento que você concretiza esta ideia, você já cometa uma blasfêmia, né? Você está associando a Deus algo que Deus não é, ele é maior. Então a situação fica mais complicada quando você vai para culturas onde não tem divindade, nenhuma divindade no sentido múltiplo, várias divindades. São culturas como o daoísmo, ou religiões como o daoísmo, por exemplo, que associa a força maior, a ideia última, como um princípio cósmico. Chama-se Dao. Esse Dao se manifesta na relatividade no mundo através de uma tensão entre dois polos, Yin e Yang, mas ele é muito a mais do que isso. É uma força criativa que está atrás das manifestações empíricas. O mesmo vale para algumas correntes do hinduísmo. O hinduísmo, por exemplo, trabalha com a ideia do Brahman. O Brahman seria como se fosse um oceano, a existência pura, que no momento em que o nosso universo dorme, no momento em que o próprio oceano, que não precisa nenhum impulso exterior, que tem uma força criativa inerente, começa a acordar, produzindo as ondas, o que mudou? Substancialmente nada. É a mesma água. A diferença é água em silêncio, água em atividade, oceano em atividade. Cada um de nós é uma onda naquele oceano. Cada item empírico, essa cadeira, qualquer coisa seria manifestações divinas. Então, nesse sentido, a ciência da religião quer entender os discursos religiosos, como os povos articulam esta ideia da última realidade, seja no sentido de um Deus único. Este Deus único pode ser visto como uma figura antropomorfa, pode ser visto como algo não concretizável, ou ele pode assumir a ideia de várias divindades.
E você tem essa ideia de um absoluto abstrato, como no caso do taoísmo ou como no caso da chamada Advaita filosofia do hinduísmo. Eu, pessoalmente, rejeito a ideia do sagrado. Essa ideia que todas as religiões são iguais porque neles encontra-se o sagrado. Eu acho que um reducionismo muito pobre, dizer todas as religiões são iguais, isso muitas vezes implica a falta de interesse nas articulações culturais das religiões. Então eu acho que a gente deveria manter essa ideia também no mundo religioso, dizer apreciar a diversidade e não, vamos dizer, reduzir esta multiplicidade, tanto faz como eles se articulam, o que é importante é o sagrado. Nesse sentido, esse discurso eu acho que é problemático. Você viu aí, então, a partir da reflexão do professor Frank Uzarski, que há essa diversidade, essa pluralidade de experiências religiosas a partir do sagrado, mas que não necessariamente seja da mesma forma. Então, achei interessante trazer essa reflexão, né, do professor Frank Uzarski, e ele é das ciências da religião, né? Também aí é uma ciência, né, uma área que ajuda a teologia a refletir esse caráter dessa pluralidade religiosa e aí a cultura religiosa presente nas diversas sociedades. Então, aqui a gente viu um pouco, de uma forma geral, né, até aqui, a reflexão sobre a expressão da cultura religiosa e a experiência religiosa nas diversas tradições religiosas, né? E a gente vai caminhando para um próximo tópico na nossa aula. Acompanhe comigo no quadro. Então, nós temos aí a cultura religiosa como esse espaço integralizador da educação e do respeito, né? Então, refletir sobre esse caráter dessa pluralidade é um dos fatores importantíssimos de se pensar em cultura religiosa. Nas diversas instituições superiores, há essa disciplina de cultura religiosa. Aqui nós temos uma aula que reflete o tema, mas em diversas instituições você encontra uma disciplina realmente para discutir esse caráter na cultura religiosa que a gente está tentando refletir junto aqui, né? Por quê? Na teologia, nós vamos ter a oportunidade de refletir e discutir muito sobre as diversas religiões, sobre esse sagrado, sobre essa cultura religiosa que é a base, né, das religiões. Mas, nos outros cursos, né, não tem a mesma possibilidade. Então, uma disciplina de cultura religiosa é inserida, né, aí no contexto de diversas instituições, nos diversos cursos. Sobretudo nas instituições que são confessionais, né? Porque, como missão, né, as instituições educacionais que são confessionais, elas têm lá uma missão educativa um pouco diferenciada, porque é a missão de educar a humanidade também na missão religiosa. E aí eles incluem a disciplina de cultura religiosa em todos os cursos, né? Mas aqui nós vamos refletir nessa aula e durante o curso de teologia, tudo isso vai ficando um pouco mais claro, mais evidenciado aí nas diversas disciplinas que também vão tratar muito de religião, muito dessa experiência religiosa. Vamos ao quadro. Então, nós temos aí, né, a disciplina de cultura religiosa, que ela lança, então, raízes na visão cristã de cultura, né? Como mencionei, as diversas instituições, elas vão apresentar, né, dentro dos diversos cursos, essa visão cristã. Então, o ser humano integral, ele deve ser contemplado em todos os níveis e dimensões. O ser humano, ele é eminentemente relação consigo, com os outros, com a natureza e com Deus, né? Então, está situado num tempo, num espaço, né? Tem essa tarefa precípua de fazer da vida um processo permanente de construção, essa humanização, né? Tornar-se melhor para si e para os outros. Alertando-se ao mesmo tempo ao quê? Para tudo aquilo que possa afastá-lo, né, dessa meta, né, de levá-lo a se tornar cada vez mais humanizado e não levá-lo a desumanizar-se. Então, aí, essa função, então, da cultura religiosa. E o que viria a ser também o objetivo das religiões?
é ajudar o quê? Os seus membros a fazerem sua vida e contexto, né, de uma experiência desse transcendente, né, a partir dos fundadores que, primeiramente, encontraram, né, a partir dessa centralidade do mistério revelado. Como eu falei, no islamismo, Maomé. No cristianismo, nós tivemos os profetas, tivemos Moisés. Lá no budismo, né, Buda. E assim, os primeiros, né, encontraram esse transcendente, fundaram, né, para que outros seguissem também essa centralidade desse mistério revelado. Essa religiosidade, então, né, tem uma característica de pluralidade de epifanias ou hierofanias, quando eu já mencionei anteriormente. Tudo isso expressa, então, essa experiência do transcendente. Então, o que a gente vê? Que em todas as culturas se faz presente um momento reflexivo em relação ao que se faz e em que, como e por que se crê. O que existe permanentemente essa interpretação e reinterpretação, diante aí das grandes questões que a humanidade vai se colocando. De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? A vida tem sentido? Então, essas questões, elas vão ser um pouco mais clareadas por meio da religião, né? Então, um dos objetivos das religiões é deixar um pouco mais clara o sentido da vida, dar um pouco mais de clareza, então, ao porquê que estamos aqui, né? Então, esse é o contexto que a gente tem que continuar refletindo, né? E aí a religião, seja qual a religião que você siga, vai buscar te ajudar nessa busca, nessa caminhada. Vamos ao quadro novamente. Essa reflexão, então, dessa experiência religiosa, ela vai se atualizando cada vez mais na cultura. Então, a religião, ela sempre cumpre, né, ou vai cumprir aí uma função fundamental na vida humana, né, na experiência desse sagrado que vai tentar manifestar aí o sentido da existência. Então, toda religião, ela tem o quê? Um aspecto funcional enquanto responde a esse desejo de felicidade, de plenitude, né, que é próprio aí uma busca de todo o ser humano. E aí, o que vai definir uma religião? O que será que define propriamente uma religião? Então eu trago para você mais um vídeo com uma reflexão. Vamos ao vídeo. A questão da definição da religião é central para a ciência da religião porque define nosso objeto. A primeira tentativa de definir a religião é a questão etimológica, quer dizer, você procura a história da palavra. É uma palavra latina que vem do substantivo religio e aparece em todas as línguas europeias, holandês, polonês, alemão, francês. O problema é qual é o verbo associado ao substantivo religio. E aqui tem classicamente sempre a resposta espontânea, que religião tem a ver com religar. Há um pensador, Lactantius, que usou exatamente esta associação, mas ela não é a primeira. A primeira é do Cícero, que associa a palavra religio à palavra relegere, que tem a ver com releitura, que tem a ver com a religiosidade romana de seguir alguma coisa minuciosamente. Então você tem aqui pelo menos duas possibilidades que mostram a dificuldade de definir a religião, o religio, etimologicamente. Uma outra famosa possibilidade é a definição funcional. Essa definição pergunta quais são os efeitos da religião. O Durkheim, sociólogo da religião, um dos fundadores da sociologia, fala que a religião tem a função de integração de pessoas. Religião nunca acontece no isolamento, isso seria espiritualidade. Religião sempre tem a ver com grupos, com instituições. E Marx, por exemplo, falou que a religião tem a ver com a compensação de miséria, de frustrações, de dar sentido à vida, projetar algo além que você não tem, não há quem. Felicidade, por exemplo. E com isso você aguenta mais toda esta pressão que a vida cotidiana traz para as pessoas. Existem outras possibilidades também aqui. Por exemplo, a legitimação. A religião legitima governos, o sistema de castas é um exemplo. E outra possibilidade é a definição substancial. O que é
diferença entre religião e filosofia. E religião sempre tem a ver com a hipótese que existe uma força maior, alguma coisa além do qual o ser humano depende. Então, essa é uma das possibilidades. Hoje em dia, na nossa modernidade, a gente pensa sobre religião como se fosse uma esfera quase autônoma, que interage com outras esferas, mas tem uma plausibilidade própria. Ela é mais praticada no sentido privado, na família, mas esta separação entre religião, economia, ciência, que não existe, por exemplo, em outras culturas, particularmente duas antigas. O hinduísmo, para tudo é uma questão religiosa. Isso são limitações que a gente percebe, a necessidade de ampliar esta ideia do religio, se mantendo sensível para a multiplicidade das formas através das quais a religião se manifesta em contextos diferentes. Mais uma vez você pôde ver aí na reflexão do professor Frank Uzarski, né, esse caráter dessa pluralidade religiosa, né, e como é difícil de caracterizar tudo isso. Ele é um professor que está na linha de pesquisa mais das ciências das religiões, que é essa visão, né, de buscar entender as religiões e não uma religião específica, não uma religião revelada como nós vamos buscar com a teologia. Então, eu trago a reflexão a partir das ciências das religiões por causa de que ela nos leva a essa reflexão também da cultura religiosa, que essa manifestação é em todas as religiões, né? Então, achei interessante essas duas reflexões que o professor Frank Uzarski traz para a gente. Se você quiser, né, ver outros vídeos, tem vários vídeos dele que reflete essa questão do caráter religioso presente nas expressões religiosas, né, nas diversas religiões. E aí eu trago para você um questionamento. Vou colocar na tela aí uma pergunta, né, e fica para você um momento aí de discussão, né, um momento para você, já em preparação à aula atividade que você vai ter. Nós voltamos em instantes. Então, a questão que eu coloquei aí é como você analisa a experiência religiosa. Então, eu espero que esse questionamento já tenha aí sido em preparação para a tua aula atividade, diante também das reflexões que a gente foi fazendo aqui. E continue com esse questionamento, né? Leve aí para a aula atividade e continue com os seus estudos com esse viés de entendimento da expressão da cultura religiosa, dessa manifestação da experiência religiosa que a gente pôde ver refletindo aqui. E até agora, a gente foi refletindo sobre cultura religiosa, sobre a experiência religiosa. E como nós estamos num curso de teologia, vamos agora tentar fazer aí um link, né, com o contexto da teologia, que aí é o nosso campo de estudos propriamente dito. Eu trago para você um teólogo que propõe, né, uma reflexão dentro dos seus estudos, que vai tratar de um tema que eu achei interessante. Ele vai falar da comunidade cristã e da comunidade civil. Qual é a importância disso? Porque nós falamos de cultura religiosa, que é a experiência religiosa nas religiões e culturas, né? Mas como falar de teologia nesse contexto? Então, aí eu trago a reflexão do teólogo para a gente fazer esse link. Vamos ao quadro. Então, vamos falar de teologia e sociedade, que é
a tentativa de refletir teologicamente. E aí eu trago como teólogo, né, o Karl Barth. O Karl Barth é um teólogo alemão. Ele tem estudos que foram aí muito importantes em todo o contexto da teologia reformada, né, em todo o contexto do último século, né? Ele é nascido em 1886 e morreu em 1968. Vamos ao quadro. Então, o Karl Barth, né, ele vai propor, então, uma reflexão sobre a comunidade civil e comunidade cristã. Por quê? Comunidade civil, fazendo um link com o que a gente já viu, manifesta, então, a cultura religiosa, né? E a comunidade cristã já seria, então, um caráter da experiência religiosa cristã. Está vendo aí a relação sobre o que a gente vem refletindo. E aqui um ano de nascimento e de morte, né? Então, a comunidade cristã, ela é, então, conhecida por ser a igreja. E a comunidade civil, ele vai nos dizer que é o Estado. Então, o uso da palavra comunidade vai descrever essas ambas realidades. Então, o que ele vai dizer, então? Ele vai dizer que a comunidade cristã, ela é a igreja como conjunto de pessoas aí reunidas, né? Que são chamadas para uma vivência específica. E aqui, como o cristianismo, tem, então, a manifestação de Jesus Cristo, que dá, então, o nome, né, dessa comunidade cristã, como uma vocação de seguimento. Então, a comunidade cristã também é entendida como eclésia, né? Esse significado de assembleia, né? Um estilo próprio de vida aí guiado, né, e criada pelo Espírito Santo, que aqui tem toda essa manifestação religiosa cristã. Uma vida de obediência à palavra de Deus, né, seguimento a Jesus Cristo, que aí querem ouvir, mas também querem se reunir e transmitir essa palavra. É sempre essa tentativa que vai se seguindo, né? Depois ele vai apresentar sobre a comunidade civil. Então, essa comunidade civil, ela é o Estado, né? É um conjunto também de pessoas que vai viver num determinado lugar, região, país, mas agregado, né, de uma forma diferente, porque há um estatuto jurídico. Quando na comunidade cristã há uma missão, um chamado ali, pela palavra de Deus, pela manifestação de Jesus Cristo, na comunidade civil, o que organiza é um estatuto jurídico. E aí esse estatuto, às vezes, ele vai ter que ser colocado como obrigatório, diferentemente na comunidade cristã, que todos são convidados a participar e não obrigados. Então, essa é uma apresentação aí do Karl Barth. Na sequência, né, ele vai dizer que o que organiza essa comunidade civil, né, são as leis. Então, há toda um governo e uma administração, né, na tentativa de organizar, mas também de resolver os conflitos. Na comunidade cristã, nós temos lá, né, uma missão, um convite a essa vivência, mais de união. Mas aqui, na comunidade civil, há um caráter de organização, né, e resolução de conflitos. Dentro da comunidade civil estão inseridos todos os cristãos, né? Vivência, então, lado a lado, né? Comunidade civil e comunidade cristã. Então, há uma vivência lado a lado de não cristãos e cristãos nominais. Então, o que ele vai dizer? Que a comunidade cristã está dentro da comunidade civil, né? E é necessário que a comunidade cristã ela desenvolva toda uma experiência que ajude nessa organização, né? Sobretudo que aquele código lá de normas, ele parte também dos cidadãos que estão dentro da comunidade cristã. Então, a comunidade civil ela é organizada a partir também da comunidade cristã. Então, há uma importância muito grande dessa comunidade cristã na organização dessa sociedade entendida como comunidade civil. E aí ele chama a atenção até mesmo politicamente, né? Porque o cristão ele tem essa missão de
organizar a sociedade. E aqui tem, né, dentro da palavra de Deus, dentro da missão destinada por Jesus Cristo, que o cristão é chamado a transformar esse mundo. Então, a reflexão do Karl Barth segue, né, quando ele fala de comunidade cristã e comunidade civil, toda essa discussão, né? Acompanhe novamente comigo no quadro. Então, a fé cristã e sociedade, né? É isso que eu falei, que o cristão tem que estar atuante dentro da sociedade. Por quê? Se a religião está presente na sociedade, então, nesse contexto, a fé cristã ela possui uma importância destacada, né? Em virtude do quê? Que a fé ela é professada por grande parte da população. Aqui eu coloco a população brasileira. Então, os cristãos, né, ele vai refletir que há um caráter que ele chama de o Cristo em nós, que quer dizer, por meio da comunidade cristã, esse próprio Deus, né, no seu espírito, promove justiça e paz. Aí a necessidade do cristão é estar dentro, né, a serviço dessa comunidade civil. Essa é a reflexão que o Karl Barth vai desenvolvendo. Então, o papel da comunidade cristã é auxiliar nessa organização da comunidade civil, que é constituída, em grande parte, por uma comunidade cristã, né? E aí, fazendo um link com o que a gente refletiu anteriormente, né, desde o início da aula, a gente parte agora para falar da comunidade cristã e desse contexto de cristianismo, mas não podemos deixar de lado a importância das outras expressões religiosas também. Então, se a gente fala, refletindo a partir do que o Karl Barth propõe, né, vamos também abrir o leque para que essa importância também se dê para outras, né, para as outras expressões religiosas. E isso a gente encontra aí comumente, né, nas sociedades. A luta, né, por tornar o mundo melhor, ela está presente em todas as religiões. Lembra o exemplo da ajuda humanitária? Quando há uma catástrofe em alguma parte do mundo, né, todas as religiões se unem, não só o cristianismo, né, não só o islamismo ou o judaísmo, mas isso é um chamado a todas as religiões a ajudar. E acontece, né? Todas as religiões, elas tentam ajudar de alguma forma. Acompanhe comigo no quadro novamente a nossa reflexão. Então, essa comunidade cristã, essa fé cristã, apresenta o quê? Que o reino de Deus, ele é esse telos, né? Essa tentativa. O telos é o caráter prático, né, da religião que vai sendo desenvolvido aí na história. Que, ao mesmo tempo, é uma tarefa contínua da comunidade cristã. Então, a ética teológica, ela está fundada, né, em Deus que, por meio do seu Filho, de seu Espírito, anima e inspira essa comunidade cristã a existir em quê? Em favor da humanidade. Aqui nós estamos refletindo a partir do Karl Barth, né, que é um teólogo aí que lança bases para a gente seguir a reflexão teológica. Tá vendo como a teologia ela vem dando respostas, né, a essa reflexão anterior? Então, primeiro, falar da cultura religiosa, da experiência religiosa e aí, né, a importância de entender o papel da teologia também, né, nessa reflexão anterior que a gente fez. Então, o Karl Barth é um teólogo que tem reflexões profundas, né, tem reflexões difíceis, mas que ele é um teólogo que ele é base para muitos estudos teológicos. Então, você vai ter a oportunidade de conhecer mais, né, sobre o Karl Barth no decorrer das disciplinas, que eu acredito que a gente vai usar muito o texto dele, né, em diversas disciplinas que vocês terão. Vamos ao quadro novamente. O que nós temos aí? Então, a relação entre comunidade cristã e comunidade civil é que a comunidade cristã e a comunidade civil, elas não são duas grandezas que se excluem mutuamente, o Karl Barth vai dizer, né? É aquilo que eu falei, uma está dentro da outra. Então, o termo comunidade ele é utilizado para deixar claro que, ao falar de igreja e Estado, não se está falando, a priori, né, de instituições, mas de pessoas reunidas
em um meio comum, né? Da mesma forma que nós temos a nossa vida civil ou uma vida jurídica, se eu tenho uma instituição, se eu tenho uma empresa, né? É um pouco esse contexto. Então, são atividades comuns. Então, a existência da comunidade cristã não é apolítica, e sim política. É aquele caráter de participação que essa comunidade cristã ela deve ter na sociedade de uma forma geral, que aí vai ser manifestada na sociedade civil. Então, o papel da teologia nesse contexto, ele é muito importante porque ele leva a entender essa cultura religiosa, né? Primeiramente, a experiência religiosa existente na cultura, e aí o cristão, né? O estudante de teologia que aí vivencia o conhecimento do cristianismo ou o conhecimento da importância das religiões, de entender como se desenvolvem, então, todas essas ações. Então, vamos ver o papel da teologia. Vamos ao quadro. Então, o papel da teologia é o quê? É uma ciência, né, que só faz sentido na medida em que contextualizada na sociedade. Por isso que a gente trouxe toda uma discussão sobre experiência religiosa, sobre cultura religiosa, para depois entrarmos no que o Karl Barth apresentou, né? Comunidade civil e comunidade religiosa. A teologia, então, é importante porque é uma instância crítica em qualquer cultura ou sociedade. Então, é uma reflexão crítica a partir da própria tradição que lhe deu origem, né? Ela examina a coerência interna de uma determinada tradição, né? No caso a nossa, cristã, e confronta com outros valores e práticas da sociedade. Então, é esse contexto aí de reflexão. A teologia é essa reflexão crítica. E eu trago mais um vídeo para você, contextualizando isso que a gente refletiu aqui. Vamos ao vídeo. Há uma palavra de um dos pais da igreja, do Agostinho, onde ele diz que, no princípio, Deus criou o homem, a mulher, ele deu um coração que está inquieto até que encontre a paz em Deus. Então, Agostinho foi um homem do século IV, anos 300 e pouco, quer dizer, tem muitos anos de caminhada aí. Né? E essa palavra do Agostinho aponta para essa realidade da transcendência, de que a vida humana ela não é simplesmente um acúmulo de dias e de estações, mas ela é um projeto. E essa vida humana ela é um projeto de Deus. E que nós carregamos dentro de nós, na nossa vida, essa marca da saudade de Deus, por assim dizer. A religião, ela capta isso, né? A religião, digamos assim, é um esforço nosso de dar algum tipo de sentido e, às vezes, de compreensão para essa nossa saudade de Deus, se a gente chama isso assim. Então, a religião faz isso, e a religião faz isso de diferentes jeitos e diferentes maneiras. Né? Acho que uma das coisas, Cícero, é que também a religião, ela como um projeto até nosso, um projeto, às vezes, de institucionalização, estruturação, ela se atrapalha. Né? Ela se atrapalha nessa linguagem, nesse jeito de falar da saudade de Deus. A teologia é um corretivo, por assim dizer, é um esforço de a gente sempre de novo voltar à origem dessa nossa saudade que está em Deus. Porque a teologia é isso, não é? A teologia é essa nossa conversa acerca de Deus, é esse nosso desejo de vivenciar a Deus, de escutar a Deus. Esse logos, né? Essa tentativa de a gente compreender, vivenciar, escutar a Deus. Então, nesse sentido, a teologia ela é um corretivo da religião, para que a religião não ande pelos caminhos mais perdidos, né? E a gente tem muita... A religião é um cardápio amplo, né? E a teologia nos chama de volta a teologia cristã, a raiz desse encontro com essa conversa com Deus e com essa escuta de Deus. Por isso que nós precisamos do teólogo, nós precisamos da teologia, né? Não institucionalizada, mas dessa teologia que nos ajuda a vivenciar, escutar e servir a Deus.
Então, essa reflexão aí do professor Valdir é muito interessante porque ela expressa esse caráter de importância do teólogo, né? De vivenciar e de ter a teologia como algo sério. E nós vamos então ao nosso último tópico da aula para fazer um fechamento da nossa reflexão. Então, nós temos aí a teologia e o diálogo interreligioso. Então, começamos a falar lá da cultura religiosa, aquela manifestação do sagrado nas culturas, as experiências religiosas, e aí entendendo que há essa expressão, né, que unifica todas as religiões, aquilo que eu falei, o sagrado, depois nós temos a crença, depois nós tivemos a autoridade. Então, esses três fatores são comuns nas religiões. E entendendo como se desenvolve esses fatores dentro das religiões, conhecendo um pouco mais, nós vamos chegar, então, a respeitar, entendendo para respeitar toda essa educação que é necessária com a ideia do outro, o respeito com a ideia do outro. Vamos ao quadro. Então, a teologia e o diálogo interreligioso é o quê? É uma conversação entre tradições religiosas que não compartilham uma raiz comum. Então, envolve o quê? Um relacionamento entre expressões religiosas que são diferentes, tão diferentes como o cristianismo, o hinduísmo, o budismo. O pressuposto básico, então, do diálogo interreligioso é a crença que há a possibilidade do mysterium, o mysterium salutis, essa parte do Deus Criador operador para além dos limites institucionais. Então, aquela expressão do sagrado que eu falei que está presente, ela vai além dos limites institucionais do cristianismo. Na sequência, o que nós temos? Que a tarefa histórica da teologia ela consiste em refletir sobre a inscrição desse absoluto, desse mistério absoluto do cristianismo nas outras tradições religiosas. Não só no cristianismo, e em repensar de novo a relação entre igreja visível, e o reino de Deus. Então, a teologia das religiões vai desenvolver esse discurso, esse caráter que o sagrado desenvolve em todas as religiões. Então, a teologia vai nos levar a esse tipo de reflexão. Então, está vendo aí como são diversas as questões que se colocam, Não temos como refletir todas em uma única aula. São bastante questionamentos, são bastante discussões que daria para se trazer a partir dos temas que a gente viu aqui. Então, a cultura religiosa é entender todo esse contexto, toda essa expressão religiosa que a gente encontra nas diversas religiões. Eu tenho uma questão que eu vou colocar para você novamente aqui, como você vê a religião dos outros? Então, você acompanha aí a pergunta, como você vê a religião dos outros? E eu vou deixando essa reflexão já para você iniciar a tua aula atividade, Tivemos uma questão anterior, mas essa questão aqui dá esse fechamento, do que a gente discutiu na aula de hoje. Então, mais uma vez, são muitas as formas de expressões, da expressão religiosa que a gente encontra através da cultura, e por isso cultura religiosa. É entender como se dá a prática religiosa da outra religião, da outra tradição religiosa, e que muitas vezes vai ser muito diferente da minha, da sua. Então, a tentativa foi trazer esse pano de fundo para te levar a essa reflexão. E por último, o diálogo interreligioso, que é esse encontro de vivenciar também com a outra religião. Eu agradeço a tua atenção até aqui, eu já me despeço de vocês porque com essa segunda aula eu já encerro a minha participação no seminário interdisciplinar. Você vai ter mais 2 aulas e outros 2 professores virão aí dar continuidade na nossa disciplina. Então, muito obrigado pela sua participação, por ter acompanhado a teleaula. Você deve também assistir depois gravada. Fica aí o meu abraço a todos vocês e bons estudos no nosso curso de teologia.